Olá, estamos aqui para a gravação... Ih, que gravação, desculpa. Aí, outra coisa, como é que você quer que eu te fale teu sobrenome? Meu? É. Letícia Castro. Só, não tem mais nada... Eu só uso Letícia Castro. Além o disso. resto é muito complexo. Tá certo. Já basta o meu Kalinowski, que é complexo. Kalinowski eu já aprendi. Não presta. Vai lá, vai de novo. Olá, estamos aqui para uma gravação de mais um podcast. Você vai colocar isso nos bastidores? É legal, né? Ai, vai de novo. Estamos aqui para mais um podcast de inovação, design na cidade de Curitiba, com uma convidada muito especial, Letícia Castro. Muito bem-vinda ao canal Cola na Adri. Oi, Adri, tô colada em você já. Obrigada aí pelo convite e pela oportunidade de estar aqui pra gente bater esse papo gostoso, né? Ai, é um tema que a gente gosta. É um tema gostoso, né? Falar de design e inovação é conosco, né, Letícia? Isso mesmo. A Letícia é representante do Centro Brasil Design, tem muita experiência no assunto e nós vamos conversar aqui com a questão da inovação relacionada ao mundo corporativo, aos negócios e o impacto na cidade de Curitiba. Então, Letícia, para nós começarmos esse bate-papo aqui, como é que a Letícia começou nesse mundo do design até chegar hoje, né, com a tua grande experiência aí no assunto? Bem, o design ele acaba conquistando a gente, né? Cada dia mais, cada vez mais. Eu fiz faculdade de design, assim como você, né, Adri? E tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas ao longo da universidade. Depois de formada, fui por diversas áreas do design, até me deparar com uma oportunidade de trabalhar no Centro Brasil Design, que na época era o Centro de Design Paraná, e lá fiquei e estou. Por quê? Porque são desafios maravilhosos que a gente tem lá em cada projeto diferente, muitos dos quais a gente já fez juntas, né? Eu acho que muita história para contar. E eu acho que esse olhar do design, que é uma área que a gente trabalha de gestão, da inovação, de ajudar as empresas a se tornarem mais competitivas, inovadoras, ele acaba conquistando o nosso coração, né? Então, eu saí dessa área projetual do design, criativa, vamos dizer assim, Sim. E acabei migrando já no início da minha carreira para a área de gestão, onde eu estou até hoje. E estratégia, porque eu sei que você trabalha muito as questões estratégicas do design, né? Isso mesmo. Então, veja, o Centro Brasil Design fez 25 anos. E eu tô lá, acho que desde o início, assim, não fui uma das fundadoras do CBD, né, do Centro Brasil Design, mas estou desde o princípio, então tenho alguns anos de casa. E um trabalho, assim, um desafio diário, né? Porque são projetos sempre muito diferentes, o trabalho, o olhar que a gente tem em relação ao design, a inovação, a sustentabilidade, sempre diferente, inovador. Então, é uma coisa que não tem rotina. E eu acho que é isso que conquista, né, as pessoas que são dessa área. Com do certeza. Design, da criatividade, da inovação. E trabalhar por projetos, né? Com resultados ali, né? Sim. E o Centro Brasil Design tem excelentes projetos, projetos renomados. Nós vamos falar depois dos prêmios, né? Sim. Que o Centro Brasil Design também lidera. E dos impactos que o design tem com as empresas, né? Em geral, que vocês atendem, né? Com certeza. Eu acho, assim, historicamente, a gente já atendeu mais de 2.000 empresas lá pelo Centro Brasil Design, e um trabalho que a gente desenvolve muito de orientar a empresa, né, sobre o que é design, como que o design pode, de fato, ajudar essas empresas no desenvolvimento de produtos, serviços, embalagens mais competitivos, mais inovadores, de menor impacto, né? Então, assim, são vários olhares, e a gente sabe que as nossas empresas aqui no Brasil ainda têm muita dificuldade de trabalhar o design, de ver o design como uma ferramenta estratégica para a inovação, né? De entender que o design ele pode ser realmente uma ferramenta que vai auxiliar o nosso empresário a ser mais competitivo, a ter destaque no mercado, a ter espaço no mercado, visibilidade.
tudo aquilo que a gente sabe que todos os empresários buscam. Vender, né? Empresário precisa vender. Espaço no mercado. Precisa ter Destaque. novos mercados, explorar novos mercados, né? Nacionais e internacionais também, né? Sim, que claro. Vocês ali, eu sei que vocês têm projetos também com impacto internacional. Sim, a gente tem alguns projetos até em parceria com a Apex Brasil, né? Que é a Agência Brasileira de Promoção das Exportações. E daí, nesse caso, a gente vai desenvolver... A gente não, as empresas vão desenvolver, já falo por elas, as empresas vão desenvolver embalagens, produtos e serviços voltados à exportação, voltados ao mercado externo. Né? Eu sei que o nosso mercado interno é imenso, alguns empresários até falam, nem preciso olhar para fora, mas precisa, né? É importante. A gente sabe que é super importante, até para não ficar à mercê de questões políticas, de movimentos da economia, você ter sempre uma parte da tua produção voltada para o mercado externo. E ter esse olhar internacional também agrega, traz credibilidade, né, nacional. Sim. Enfim, tem uma série de benefícios, né? Isso. E os portes das empresas que vocês trabalham no Centro Brasil Design são dos mais diversificados, né? Todos os portes de empresa, desde a nano empresa que a gente fala, que é aquela bem pequenininha, às vezes um empreendedor individual mesmo, né, que quer desenvolver alguma coisa nova, até grandes empresas. A atuação, às vezes, acaba sendo um pouco diferente, né? O olhar que a gente vai dar para uma empresa bem pequenininha é diferente do olhar ou da ajuda que a gente vai dar para uma grande empresa. Mas todos eles são extremamente importantes, né? E a gente já teve no nosso portfólio assim, empresas grandes que nunca haviam contratado um designer. Olha né? só. Então, assim, muitas histórias interessantes, empresas mais tradicionais, né? E que tem aquele perfil do empresário brasileiro, que é ímpar, ele é capaz de fazer coisas incríveis, tudo sozinho, né? Sem nenhuma ajuda. Então, ele cria o produto dele, ele desenvolve, ele fabrica, ele vende. Mas a gente sabe que esse perfil não é mais suficiente. Para o mercado altamente competitivo, depende do setor, né? Muitas vezes que essa empresa está, precisa desse grande apoio, né? E são diversos setores também, né? Que vocês atendem. Qualquer Algum setor. Específico? Não, a gente tem aí no Brasil, a gente tem tido um setor que está crescendo bastante, que a gente vem atendendo, que é alimentos e bebidas. Né? Então, eu não sei se talvez eu guarde alguma relação com as pessoas que começam a desenvolver produtos em casa e vão crescendo, mas é um setor que está se desenvolvendo muito no Brasil. A gente tem empresas de diversos portes e a gente vem atendendo bastante empresas nessa área, seja para o mercado interno ou para o mercado externo. E eu sei que vocês fazem um trabalho também super relevante, como você falou, de embalagens, né? Se você puder citar um pouco desse trabalho com as embalagens, Sim. que tem até vários prêmios também relacionados, né, ao design de embalagens, e o impacto, né, das embalagens nos produtos, e como que essas empresas também podem alcançar maior competitividade. Então, as embalagens, elas também estão relacionadas a esse setor que vem crescendo bastante, que é alimentos e bebidas. Então, a gente tem tido muitas empresas nos procurando, seja diretamente no Centro Brasil Design ou por meio de algum programa, alguma iniciativa, e que acaba sendo na área de alimentos e bebidas. Então, por exemplo, esses novos alimentos que vêm olhar para espaços mais nichados de mercado, pessoas que têm necessidades especiais em alguma alimentação, né? Produto sem lactose, o produto vegano, os produtos mais saudáveis. Então, assim, tem muitas empresas... Os funcionais, né? Como funcionais. Tem muitos produtos funcionais hoje. Muitas empresas se desenvolvendo no Brasil nessa área, né? De alimentos diferenciados, mas também de bebidas. E aí, o que você precisa? Precisa da embalagem, né? Você não vende um produto se você não tiver uma boa apresentação, embalagem, né? Como um todo, uma boa né? apresentação, Em geral, as empresas já têm uma marca, já têm o nome e querem mudar a embalagem, querem melhorar a embalagem, ou precisam adequar alguma questão de embalagem em relação à legislação. Tem algumas normas técnicas que muitas vezes, quando a empresa começa, não está preparada, né? E depois tem que gastar ainda, investir
em dobro, né? Não é isso que acontece? E mudar a embalagem, né? Então, se você desenvolver uma embalagem, a gente tem também aquele perfil, né? Vai na gráfica, faz uma embalagem, dá um jeitinho lá para colocar o teu produto logo no mercado, mas existem sim legislações rigorosas em relação a isso, né? Principalmente agora teve a história da lupa, que tem que mostrar no produto o que você tem de mais nocivo, vamos dizer, no teu produto. As pessoas conhecem como aquele, né? Alto teor de gordura. Né? Então, todo mundo teve um tempo para fazer essa adaptação, mas teve que fazer a adaptação. E assim como essa questão, tem outras questões de legislação que a embalagem também deve atender. Outra questão importante de embalagem, para quem está pensando, né, no nosso futuro, a questão da sustentabilidade, o impacto que a tua embalagem no meio ambiente, gera. né? Como é que essa embalagem vai se dissolver ao longo dos anos e nesse impacto com o meio ambiente? Que materiais você está usando, que processos você está usando, como que é o descarte da tua embalagem, né? Então, as empresas, elas estão nascendo, mas já tem que ter essa preocupação. Se você for olhar para o mercado internacional, é mais rigoroso ainda em relação às embalagens, aos usos e ao descarte da embalagem também. Então, eu acho que essa questão projetual, as pessoas pensam, mas design é uma coisa bonitinha. Não, né, Adri? Não é bonitinho. Ele tem que ser simples para mim, né? Para mim, design, o conceito de design, quando me perguntam, eu falo sempre, Letícia. Primeiro, tem que ser simples, tem que ser prático e tem que ser funcional. Para mim, são esses 3 grandes pilares. E, por fim, lógico que ele tem que ser bonito. Tem que ser agradável, claro. Tem que ser elegante aos olhos e adequado ao público, né? Mas o ser bonito é uma consequência desses outros 3 pilares. Sim. E exatamente, mas a gente ainda tem muito essa percepção de que o design é só uma coisa bonitinha, mas não, é uma disciplina que estuda, né? Como que você vai ter uma embalagem melhor, mais sustentável, de menor custo para a empresa, né? A gente está falando disso também. Otimização de recursos, né? Exatamente. E é muito legal a gente ver quando o designer entra na empresa e ele traz, assim, a gente sempre tenta transformar o design em números. Quando o designer entra na empresa, ele analisa a empresa, o quanto que ela está gastando na embalagem, ou num produto, ou, né, em um serviço, quanto que ele está gastando, quanto que ele tem de venda com aquele projeto. O designer vem com o olhar dele técnico, faz a intervenção e o resultado que a gente tem depois, né? A empresa aumentou vendas, reduziu o custo, ganhou maior espaço de mercado, ou seja, é resultado financeiro para a empresa, né? E por que não dizer que também é um resultado positivo para a sociedade, porque pode ser um produto ou uma embalagem de menor impacto. Né? Ou até serviços também, né? Ou até serviços também. E com essa questão do serviço, hoje a gente também está tendo muita redução de logística, da questão do uso de materiais, da questão do uso de produtos. Então, assim, é um olhar realmente muito mais sustentável. Com certeza. De forma geral, né, que o designer tem capacidade de trazer para a empresa. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também está falando do ponto de vista econômico. Porque a empresa tem que se sustentar, né? Ela Exatamente. tem que ter lucro para então, começar. A gente sai totalmente do bonitinho, né, para mostrar que de fato o design ele tem um viés de impacto nas mais diversas áreas e que é uma ferramenta importante, então, para essa empresa que quer se desenvolver, quer ter estabilidade, quer ganhar espaço no mercado. E precisa inovar, né? E precisa inovar. E como é que essa inovação ela pode estar conciliada dentro desse universo do design? Muitas vezes eu percebo assim, muitos empresários assim, mas eu tenho que inovar, vai sair muito caro para inovar. E muitas vezes a inovação ela não precisa ser algo miraboloso, né? Diferente ali do que muitos conceitos que existem. Inovar, você pode melhorar um processo, fazer um novo modelo do teu negócio, ter ali um apoio de um designer para te ajudar com essa nova visão. Então, a inovação, que é o que nós trazemos aqui no canal, é muitas vezes desmistificar. O que é a inovação, então, para você, Letícia, dentro da tua experiência? Então, a gente trata muito dessa inovação, que quando a gente fala de inovação, é realmente uma melhoria que pode ser realizada dentro da empresa, né? Como você falou, Adri, não necessariamente uma coisa de muito impacto, né? Claro que se houver, tanto melhor, mas como a gente trabalha
acaba trabalhando muito com empresas menores, micro, pequenas empresas, médias empresas, você precisa fazer as coisas um passo, step by step, né? Eu falo, um passo depois do outro. Então, devagarzinho, implementando melhorias, olhar para a questão de materiais, olhar para a questão de processos, olhar para a questão de fornecedores, por que não, né? Estudar o fornecedor da empresa, ou trazer um processo para dentro do processo produtivo. Quando eu olho para um produto, melhorar aquele produto de forma que você reduza materiais, você reduza processos ou facilite os processos para aquela empresa. Com isso, você vai reduzir custos. Nossa, se só facilitar os processos, muitas vezes, de empresas prestadoras de serviço. Exatamente. E a questão logística, aí a gente fala também do impacto. Às vezes você tem um fornecedor que está muito longe de você. Por que não tentar desenvolver um fornecedor mais próximo? Buscar um fornecedor próximo. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos 75 bairros aqui na cidade de Curitiba. Muitas vezes eu percebo que tem empresas que estão localizadas num bairro central, mas que busca um fornecedor, do outro lado da cidade. Sendo que com certeza tem ali algum fornecedor na região central que pode atender. Aí entra a questão logística, né? Então, tudo isso tem que ser pensado e pesado. E tudo isso pode ser uma otimização geral de processos, né? Que você consegue trazer para dentro de uma empresa. E isso é inovação também, então. Né? Tudo isso é inovação. Toda a questão que a gente olha, que às vezes pode ser que não seja inovação para determinada empresa, mas se você está melhorando na sua empresa, você está inovando, né? E a inovação, ela precisa ser um processo contínuo, ela precisa ser uma cultura organizacional, é você olhar para o novo, né? Com o teu coração aberto, assim, dar oportunidade para coisas novas, dar oportunidade para mudanças que sejam positivas. E não estar relacionado diretamente à tecnologia. Exatamente. Nós falamos muito aqui no canal, Cola com a Adri, nós falamos muito sobre a inovação, estar desconectada, descolada, né, da tecnologia. Ela pode estar junto, pode estar, né, agrega com certeza, mas não necessariamente, né? Exatamente. Às vezes você tem um produto que você desenvolveu e você vende aquele produto e você precisa melhorar o teu processo de venda, melhorar o teu contato com o teu cliente, melhorar a forma como você está se conectando com esse cliente. Você está fazendo um processo de serviço. É um design de serviço. Isso também é uma inovação. E cadê a tecnologia? Não necessariamente tem uma tecnologia envolvida aí, né? Então, a questão da tecnologia, a gente diz que a tecnologia ela é dada. Hoje em dia todo mundo tem acesso a toda ferramentas, a tecnologia, né? Tudo que você pode importar, trazer da China, fazer, desenvolver, né? Agora, cadê o teu diferencial? O que você pode fazer que é diferente do que o teu vizinho, empresário, está fazendo também, né? E aí que eu acho que entra toda essa questão criativa, do diferencial do teu produto, da forma como você atende o teu cliente. E fala, né? Olha, você acabou de falar algo que eu estava pensando agora. Falar sobre a experiência do cliente. Também, porque a experiência do cliente hoje fala-se muito deste assunto, né? Mas pode ser algo também simples para inovar, melhorar a experiência que já tem, né? Exatamente. Essa questão da experiência ela tem entrado muito forte também nas vendas online, né? No e-commerce, que é hoje em dia está com tudo, na vida pós-pandêmica, então virou uma questão normal, né? No dia a dia das pessoas, todo mundo faz uso do e-commerce, faz compras na internet, das mais diferenciadas categorias de produto. E você quer o quê? Você quer ter uma boa experiência, né? Você vai entrar lá no aplicativo, tentou fazer a compra, tentou 2 vezes, não conseguiu, eu já não entro mais. Daí não já compro. passa já pro vou próximo. Pro próximo. Ou nem compro e vou pro presencial. Eu gosto muito do presencial também. Não, o presencial ele é fácil, mas tem algumas coisas que o Mercado Livre resolve tua vida, por rápido, exemplo. Você não né? acha? Você vai bater perna em 10 lojas para achar aquilo que você queria. Esses dias Mercado Livre entrega no dia seguinte. Eu precisava de uma torneira só uma torneira pequena, assim, para colocar num filtro.
E eu procurei, bati perna. Eu falei, meu Deus, o Mercado Livre tem isso super rápido. Chegou no dia seguinte. Chegou no dia seguinte. Então... então a experiência do Mercado Livre eu acho sensacional. Você resolve o teu problema. Exato. Né? Você vai pagar um pouquinho mais? Você está disposta a pagar um pouquinho mais? Sim, porque o que você gasta com gasolina e tempo... Estacionamento. Para eu comprar uma simples torneira, por exemplo. E aí, depois que fui pensar nessa possibilidade. Ai, Letícia. Isso é engraçado, né? Fui pegar minha filha na escola, ela falou assim, mamãe, eu hoje preciso muito ir no Mercado Livre. Como se fosse o mercado, filha, né? Não é bem assim. É mais complexo. Mais complexo, é verdade. As meninas hoje também falam, mãe, quero fazer compras na Shopee. Pois é. Na nuvem. Na nuvem. Ela não entende ainda a nuvem, não. Mas vai entender um dia. Enfim, são as novas gerações, né? E falando em novas gerações, nós temos novos profissionais também, né, Letícia? Então, como que nós podemos aqui falar para este público, né? Que são as novas gerações, são as novas profissões também que estão surgindo, né? Como é que o design também pode ser uma nova oportunidade para que essas novas gerações explorem, né, o mercado do design? Eu acho que o mercado do design é um mercado que não é um mercado tão novo, né? É uma profissão que já existe há muito tempo, mas que vem se reinventando muito, né? Em função dessas mudanças que a gente tem nas nossas rotinas, no nosso dia a dia. Então, eu acho que, por exemplo, o Brasil vem se destacando, os profissionais, o Brasil de forma geral, vem se destacando muito na área de UX e UI, que é User Experience e User Interface. Que a experiência do usuário. Explica aqui para quem está nos assistindo cada uma delas. Traduzindo, porque são siglas importantes e conceitos importantes para quem nunca ouviu falar. Sim. É a experiência do usuário, né? Como que o usuário ele utiliza. Um pouquinho disso que a gente estava falando, da experiência do usuário, como que é a tua vivência em relação a usar um produto, como que é essa experiência, essa vivência, e guarda uma certa relação também com o meio digital. E a interface que você tem para usar determinado aplicativo, para usar determinado produto. Então, por exemplo, o micro-ondas. O micro-ondas tem uma interface que você usa. Vou falar de micro-ondas porque o meu queimou, tá? Tô com ele na cabeça. O micro-ondas, ele tem uma interface que você usa ali, você aperta um botão, você aprende a usar aquilo tudo. Existe uma equipe de profissionais trabalhando e desenvolvendo aquilo ali para que você tenha essa interface de uso com aquele equipamento, né? Ou com um aplicativo, ou com tantas outras coisas. Essa interface tem que ser amigável, né? Você tem que ter facilidade de uso. Não só você, qualquer pessoa de 0 a 100 anos. Né? Então isso a gente tem que tentar entender muito. É uma área super importante do design, que vem se desenvolvendo bastante. E a experiência também, é a experiência de uso de um produto. Então é você entender como esse produto vai funcionar, né? Se colocar no lugar daquele consumidor, daquela pessoa que vai usar o produto, para você fazer uma proposição adequada. E essas duas áreas são áreas, vamos dizer assim, que o Brasil vem se destacando muito, e especialmente também quando a gente fala de aplicativos, né? Que é a área digital do design. Por que eu falo, o Brasil vem se destacando muito? Porque a gente, no Centro Brasil Design, trabalha com 2 premiações de design. Vou entrar um pouquinho nessa questão da premiação. A gente trabalha com 2 premiações de design e a gente vê o quanto o Brasil vem sendo premiado nessas áreas. Os nossos profissionais, os designers, então uma área nova realmente, que vai englobar também a área de design de serviços, né? E que são áreas que eu acho que vale a pena a gente investir, trabalhar, porque o brasileiro, né, por si só tem uma criatividade, uma capacidade que eu acho que ajuda ele a resolver e a trazer soluções muito interessantes para essas disciplinas. Acho que posso falar dos prêmios também, sim, já que comecei. Eu acho que é importante destacar, né, a importância dos prêmios e explicar o que é este prêmio, para quem nunca ouviu falar, né, nesse prêmio do Brasil Design também. Sim. E como é que como é que as pessoas, os profissionais podem ter acesso e participar, né? Sim. E fomentar cada vez mais isso no Brasil. Então, a gente tem o Design for a Better World Award, que é uma premiação que foi criada pelo Centro Brasil Design em 2020. E é uma premiação que vai falar de projetos de impacto positivo.
Então, assim, o que é que a gente tem no Brasil, o que a gente vem desenvolvendo de projetos que são de design para um mundo melhor? Como que a gente pode, de fato, trazer esta contribuição com a lente do design, com a lente da inovação, da sustentabilidade, em produtos, serviços, embalagens, na área de design gráfico, de design digital, na área de UX, que eu acabei de explicar, e UI, que eu acabei de explicar também, né? E na comunicação também. O prêmio, então, é um prêmio muito diverso que engloba todas essas categorias, né? Design de produtos, serviços e embalagens, design gráfico, digital, UX, UI, comunicação, arquitetura e cidades, porque também os lugares que a gente vive, as cidades, os espaços que a gente habita são super importantes. E tem também esse olhar do impacto positivo, né? Como que a gente consegue trazer soluções mais importantes para as nossas cidades. Você tem falado de cidades inteligentes aqui. Bastante. Nesse espaço. E as cidades inteligentes entram muito claramente aqui no prêmio também. E a quarta categoria, que é conceito, que é uma categoria para produtos, serviços, projetos que ainda não entraram no mercado e que podem entrar. Podem ser projetos que vêm para o mercado ou não. Então, a premiação, ela olha para todas essas áreas, está na 4ª edição esse ano, e é uma premiação bem diferenciada por esse olhar de impacto positivo. É uma premiação nacional, que já tem participação internacional, então a gente já tem premiados de outros lugares do mundo, participações internacionais, mas é uma premiação cuja cerimônia de premiação acontece em Curitiba, que é a cidade do design pela Unesco, né? E precisaria, então, ser a sede dessa premiação, que acontece todos os anos em novembro, no Museu Oscar Niemeyer. Esse ano vai ser dia 28 de novembro, cerimônia de premiação. Já vou deixar na minha agenda aqui, então. Deixa marcadinho. Já reservada a agenda, porque a Letícia trouxe algo super importante aqui, que Curitiba faz parte da rede criativa da Unesco. É uma das cidades mais criativas, né, do Brasil e do mundo. E por isso que recebeu aí esse título, né? E importante dizer, né, que as inscrições estão abertas até o dia 8 de setembro, então ainda dá tempo, quem assistir esse episódio, essas informações, ainda dá tempo de se inscrever. Dá uma olhadinha no site do prêmio, que é o www.dfbwaward.com.br. Não, só .com. Nossa, .com. Ops. .com. .com. E lá tem todas as informações sobre a premiação, as categorias, a taxinha de inscrição. É um prêmio bem acessível. Tem os jurados, que são super legais. Fala um pouquinho dessa trajetória, de todos os premiados que a gente já teve até hoje. Projetos incríveis de empresas grandes, pequenas, de criativos. Empresas que vêm se destacando também por fazer a diferença por um mundo melhor. E também fala um pouquinho sobre o troféu Curupira, que é hoje um objeto de desejo para os premiados que já estão colecionando o troféu, querem ganhar o troféu Curupira, que é uma homenagem também ao protetor das florestas, né? Ao nosso folclore, ao protetor das florestas, que é o Curupira, que tem o rostinho olhando sempre para o futuro, para a inovação, mas os pezinhos voltados para trás, que é essa ideia de a gente respeitar as nossas tradições e tudo que, né, ninguém inova sem ter uma trajetória, sem ter um passado, sem ter uma história para contar. Que lindo isso! Então, o Curupira, a cada ano, ele é customizado por um criativo diferente. Foi criado pela Furf Design, que é um estúdio de design daqui, os meninos aqui de Curitiba. E a cada ano é um criativo novo que customiza o troféu. E esse ano está sendo customizado pela CBA B+G e pela Casulo. E vai ser uma proposta bem inovadora aí de troféu também. Sempre tentando ser o troféu de menor impacto possível. Claro, com certeza, né? Dentro desse conceito não poderia ser diferente, né, Letícia? Um desafio, sempre um desafio. Eu não sei o que será do próximo. O problema é sempre do próximo, né? Sempre um desafio.
E quantos profissionais participam? Quantas empresas participam do prêmio? Se não conseguir participar dessa edição, pode participar de uma outra edição, até porque o nosso programa aqui é gravado, né? Então, quem assistir pode participar futuramente. Como é que isso funciona? Sim. Então, assim, a gente tem sempre em torno de 50 premiados todos os anos. Bastante premiado, porque são várias categorias. Até hoje a gente já teve uma participação aí de quase 900 empresas, né? Somam 149 premiados em 3 edições. Então, bastante oportunidade. Eu acho que o que é legal da gente falar da premiação é a visibilidade que você vai ter participando de uma premiação. Então, você é uma empresa pequena, você que está fazendo alguma coisa diferente e quer mostrar o teu produto para o mercado, quer mostrar que você está fazendo a diferença, você participa da premiação, ganha visibilidade, ganha destaque de mercado, ganha espaço na imprensa, né? E eu acho que isso é uma questão importante também para você ganhar mercado. Sim. Né? Ganhar competitividade e espaço no mercado. E todos os anos a gente abre as inscrições em maio e as inscrições ficam abertas até setembro. Então tem bastante tempo para planejar, para se inscrever, né? Para olhar sobre o prêmio, para tentar entender. Quem não tiver tempo de participar esse ano... Se prepara, né? Se prepara para o ano que vem. Né? Mas a gente tem ainda esse ano a cerimônia de premiação, então acho que tem tempo aí de olhar para as inscrições também, para olhar para a cerimônia, para tentar entender como participar e saber um pouquinho mais sobre o prêmio. E que tipo de empresa pode participar? É só designers? Ou todas? Ou qualquer tipo de empresa, qualquer porte? Como é que é esse perfil que pode participar? Todas as empresas, o prêmio ele é super democrático, então ele é aberto para pessoas físicas, pessoas jurídicas, estudantes, empresas de qualquer porte, de qualquer área, de qualquer lugar do mundo. Nossa, né? Ele é muito amplo. Ele é mais amplo do que eu imaginava. Super amplo. E a gente tem descontos bem legais para estudante, tem 70% de desconto, por exemplo. ONGs tem desconto, pessoas pretas, eficientes, indígenas. Então a gente olha para idosos. Então tem muitas opções de desconto, é só entrar no site, pegar as informações lá, porque a ideia é que a gente tenha muita gente participando e facilitar mesmo a participação. Por quê, Adri? A gente quer criar esse repertório de projetos voltados a um mundo melhor e mostrar o quanto o design pode de fato contribuir. Com certeza, eu acredito muito no design como ferramenta para um mundo melhor. Nós duas já fizemos, né? Já estivemos juntas em alguns projetos aí. Sim. Ao longo dos nossos, sei lá, mais de uma década. Mais de uma década aqui que nós... Melhor não falar a idade. Mas, enfim, nós temos aí muita história para contar e sempre o design permeando, né, a nossa trajetória aí profissional. Sim. E trazendo novas oportunidades, né? Porque o design, ele tem isso, né? De trazer essas novas oportunidades para quem está começando, para quem já está no mercado, para poder explorar aí novas formas também de trabalho. E é o que a gente sempre fala, né, Adri? Design é para todos. Para todos. Então, assim, não é uma solução, uma ferramenta elitista, não é para uma empresa ou para outra. Design é para todos. E sempre o designer, ele sempre vai ter um olhar e ele vai conseguir atender uma empresa, ele vai conseguir resolver uma solução independente da condição. Independente do setor, independente... Enfim, ele tem uma capilaridade e uma diversidade muito grande, né? O design é para todos. Então, desmistificar o design é uma das missões aqui do Cola com a Adri. E eu trouxe uma convidada muito especial hoje, que tem muito conhecimento. Nós poderíamos falar sobre esse assunto aqui horas. Temos que marcar, acho que, um outro podcast, porque temos ali muito assunto, né? Não falamos da economia circular, que é algo que eu pensei até em nós conversarmos. Acho que fica para um próximo episódio, então, falarmos só de economia circular, que nós trouxemos aqui alguns insights, né? Se você puder dar uma dica de economia circular, que muito fala-se, né, hoje, Sim. E como que pode ser implantado, para a gente finalizar aqui o nosso podcast com chave de ouro. Então, eu acho que, assim, talvez uma coisa interessante da gente falar da economia circular, porque exemplificar às vezes fica um pouco difícil, né? Trazer alguns cases, talvez a gente explorar aqui algum case que fale como que você consegue trabalhar a questão da economia circular, que é você ter o olhar do produto desde que ele nasce até
a morte dele, né? Que é o que a gente fala. Não se pode mais pensar num produto, colocar ele no mercado sem pensar em toda a trajetória que ele vai fazer, né? Do momento em que ele foi criado até o momento em que ele precisa ser descartado ou que ele, né, deixou de existir. Como que a gente olha para isso? As empresas precisam ter essa responsabilidade, né? No Brasil a gente ainda não tem muita legislação sobre isso, então não há um cuidado tão grande ainda em relação a isso. Algumas empresas grandes, claro, já olham para isso, mas fora do Brasil já há uma responsabilidade muito grande nas empresas em relação à circularidade dos projetos. Então é um tema que eu acho que a gente pode abordar assim, talvez trazer algum case que a gente possa exemplificar melhor e explorar essa temática, que é bem vasta também. Também, tem muito conteúdo ali, mas fica como dica então, né? Sim. Para nós finalizarmos aqui o podcast, que o design também pode ser uma ferramenta para trabalhar a economia circular, que nada mais é cuidar de todo o ciclo de um produto, começo, meio e o fim, né? Deste produto aí até ser descartado na natureza. E fazer com que esse ciclo seja o de menor impacto possível. Ai, Letícia, que delícia de bate-papo. Obrigada pela tua presença aqui no canal Cola com a Adri. Até o próximo episódio. Obrigada.